E aí, gente? Olá! O tema da nossa aula é leitura. Nós vamos trabalhar com um texto, com um artigo de um livro da professora Isabel Soler. E o livro é um livro bastante conhecido no mundo acadêmico, né? Sobre estratégias de leitura. Então, nós vamos trabalhar com o quinto capítulo desse texto, tá? Então, nesse livro, como um todo, a professora vai trabalhando com essa temática, né? Para ela, a leitura deve ser planejada antes, durante e depois da leitura, né? E aí, nós vamos, nesse quinto capítulo, trabalhar justamente com o que fazer antes de ler, né? Para que as crianças compreendam a leitura. E mais que isso, para que as crianças se tornem leitores ativos, leitores autônomos, tá? Então, vamos adiante, né? Então, professora Isabel Soler, o livro Estratégias de Leitura. E aí, quinto capítulo, para compreender antes da leitura, né? Então, nesse capítulo, ela vai explicar aquilo que se pode ser feito, o que o professor pode fazer antes da leitura para melhor compreensão da criança. E ela coloca, na verdade, o que ela chama de 6 pontos ou 6 estratégias que devem ser desenvolvidas antes de ler, tá? Então, essas estratégias nós vamos comentando durante essa aula. A primeira estratégia que ela vai trazer ou o primeiro ponto, vamos assim dizer, que ela vai trazer é ideias gerais sobre leitura ou sobre leitura na escola. Um outro ponto é motivação para a leitura. E é interessante, né, que ela vai colocar como motivar as crianças a lerem, né, a se atrever nessa tarefa de ler. O outro, ela vai falar dos objetivos da leitura, né? Então, é interessante que o professor saiba por que está propondo aquela leitura, aquele tipo de leitura, e a criança também saiba, né? Qual é o objetivo nessa leitura? Por que eu vou ler esse tema, esse texto, esse poema, esse livro? Então, é bastante interessante não, é um dos pontos que ela coloca, né? Como eu disse, são 6 pontos, um dos pontos que ela destaca nessa leitura, né? Nesse planejamento anterior à leitura, né? Então, ela vai falar desse objetivo da leitura, que deve ser um objetivo compartilhado com a criança. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui na nossa aula ainda, né? Essa coisa do conhecimento prévio, né? Da revisão e atualização do conhecimento prévio do aluno sobre o que ela está lendo. A questão da previsibilidade, né, que ela vai falar, previsão sobre o texto, como ajudar a criança a trazer hipóteses sobre a leitura ou formular hipóteses, que ela chama